Então nós vamos correr um pouquinho com a palavra, mas antes eu tenho que dar um recadinho rapidinho. Eu tenho que lembrar, dizer para o nosso irmão Azarias, lá da África, Azarias Macaso, que mandou as fotografias do casamento para que nós abençoássemos. Então, desse instante, meu irmão Azarias, que Deus já vá abençoando o seu casamento, que você mandou uma mensagem muito bonita para o pastor e disse assim, que você decidiu pela palavra da igreja, do Senhor, né, que não queria mais andar errado, e decidiu se casar. Eu acho, meu irmão Azarias, que você vinha enrolando um pouquinho, precisou Deus interferir na sua vida, para você resolver, né, porque ele está ouvindo a gente lá, ele é um locutor lá da África, e deve estar acompanhando a gente, meu irmão. Ainda bem que Deus precisou operar, né? Porque você estava dando uma enroladinha na nossa irmã aí. Mas Deus que abençoe a sua vida, Deus que faça do seu casamento um casamento muito abençoado. Que Deus opere na sua vida, que Deus realize os milagres da sua vida. Que nós, quando pedimos, já sabemos que Deus vai fazer. Então nós vamos falar em Gênesis 24, Gênesis 5, não é isso? E pouco a pouco eu vou puxando a palavra quando nós precisarmos, mas não vamos esquecer do que nós falamos da genealogia de Jesus, né? E da genealogia de Sete. Não vamos esquecer também. O cajado, quando é um resumo rápido para a gente não se perder na palavra. O cajado, quando Adão é expulso, Deus entrega para ele aprender e viver aqui fora. De Adão, vem para Enoque. É tão forte, Enoque é um homem tão certo, porque nós falávamos antigamente, só de Jó, que só Jó era íntegro, né? A gente não aprendeu na igreja que Jó era íntegro e reto? Pois é, nós estamos falando de homens íntegros e retos, totalmente retos, retos ao ponto de serem arrebatados. Enoque arrebatado com 65 anos e até agora vive com Deus. Não é que ele viveu com Deus, até agora ele vive com Deus. Porque ele será um dos anjos que virá nos cobrar com Deus. Mas de Enoque tinha que sair alguma coisa muito boa, né? Porque um homem que é arrebatado por Deus tem que ser algo muito bom. Eu ainda não estou na palavra, eu só estou fazendo um resumo, tá bom, meus irmãos? Então dele vem o quê? Vem Noé. O bisavô de Noé. Mas não é interessante que de um homem que é arrebatado e vive com Deus, Deus escolha um outro na sucessão dele para continuar com o poder na terra? Porque como se construía uma arca, né? Então nós vamos entender isso. Adão, filho de Deus, de Adão para Enoque arrebatado por Deus, de Enoque, a sétima geração de Adão, vem Noé, bisneto de Adão. Aí a gente vai pensar rapidinho. A fé, quando falamos em cajado, falamos em Deus em primeiro lugar, no centro do jardim do Éden. A fé é transmitida de um para o outro, continua dentro da família de Jesus. Não vamos nos enganar. Não vamos pensar que quando o cajado vier de novo, alguém vai pegar que não seja da linhagem de Jesus. É a mesma coisa. O que você faz de bom, passa para o seu filho, e não passa para todos. Existe sempre um escolhido para herdar as coisas boas. Cuidado, tá bom? Por isso que muitas vezes nós falamos sem conhecer muito, que os dedos da mão são 5, mas não são nenhum iguais, né? Então, de uma família, de um dos seus filhos, pode sair alguém de muita fé, tá bom? Não se esqueçam. Mas hoje eu não vou falar da propaganda do livro, porque hoje nós temos assunto mais forte para falar. Então, nós vamos falar em Gênesis 5, né, meus irmãos? Gênesis capítulo 5, do versículo 24 a 29. Eu vou fazendo mais leitura para a gente não atrasar com a palavra, nem o horário. Então diz assim:
versículo 24 do capítulo 5. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Mas acompanhe. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. 27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. É aí que a gente vai começar. Gerou um filho. E vamos continuar mais um pouquinho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. A terra que nós vivemos até os dias de hoje. Nós vivemos numa terra amaldiçoada. Então nós pensamos que nós simplesmente sofremos porque nós somos sofredores. Não é verdadeiro isso. Nós sofremos porque o Senhor amaldiçoou a terra. Mas será que essa terra é diferente do que nós temos falado nos cultos anteriores, do Jardim do Éden? Será que Deus trocou a terra? Não. Nós vivemos a mesma terra. Nós estamos na mesma terra. A maldição ainda prevalece até os dias de hoje. A terra não foi mudada. Por isso que vem Noé. Noé recebe uma missão muito grande. A missão de Noé é tão grande quanto a de Adão. Adão saiu do Éden e foi conhecer o mundo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi isso que nós falamos? Mas veio Enoque. Enoque foi arrebatado junto com todos dele. Enoque teve um filho aos 65 anos e depois teve vários outros filhos que vivem também no reino do Senhor. Não vivem na terra. Então, por isso que nós temos que saber por que falar no Evangelho. Por que falar que o cajado é de fulano ou de ciclano? Primeiro temos que saber o que é o cajado. Nós dissemos que ele é algo extremamente importante. E os atos daqueles que usaram o cajado alterou o mundo por completo. Não é uma mudança qualquer. A mudança total. Mas vamos continuar. Então nós já sabemos que entrou Noé, né? Dizendo, olha o que disseram de Noé, quando o nascimento dele. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Não é isso? Então nós já explicamos que a terra continua com problema. Hoje nós vemos a droga imperando no mundo, nós vemos os assassinatos, nós vemos de tudo ruim. Será que nós vivemos numa terra diferente da que viveu Adão? Será que nós vivemos numa terra diferente do que viveu Enoque? Ou será que a terra de Noé é a mesma terra que eles viveram? Nós vivemos na mesma terra que pisou Adão, que pisou Enoque, que pisou Noé. Então, às vezes nós falamos em Jardim do Éden como se fosse uma coisa folclórica, e não é. Não é. Nós vivemos na mesma terra, por isso sofremos as mesmas consequências. Sofremos das mesmas dores, por isso Deus trouxe Noé. Para Deus estava tentando ali purificar a nossa dor. Deus estava tentando ali com Noé, quando ele diz que esse veio para purificar, para nos livrar da dor. Deus estava tentando limpar a terra da criação que ele criou. E daí nós vamos ver no capítulo 6, do versículo 5. Então nós não vamos esquecer, vieram os três, entra Noé,
na nossa questão aqui. Entra Noé nos nossos ensinamentos. Aqueles que estão aqui nunca mais pode dizer e aceitar como certo o cajado de Moisés, tá bom? O cajado não foi de Moisés. O cajado é a sucessão do reino de Deus. É a transferência de Deus de mão em mão de homens, da família dele, da geração, da genealogia dele. Então não é qualquer um que vai pegar um cajado e vai sair por aí, como muitos pensam que é dessa forma. Então vamos em Gênesis 6, do capítulo 5 em diante. Vamos, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Lembra que nós falamos dos anjos de Deus? Que os anjos de Deus vieram, adoraram as mulheres da terra e coabitaram com elas e tiveram filhos e filhas com ela. Está aqui em Gênesis também, como nós já falamos. Então, Deus viu exatamente isso. Deus viu a maldade do homem. Deus deve ter pensado, se os anjos que eu mandei são mal desse jeito, como será que não vai ser o homem da terra? Mas o homem da terra é sempre pouco para ele, né? Ele acha que o homem da terra deve achar que ele é bom. Então, os anjos de Deus, os homens da terra, falam, nós vamos fazer um povo melhor. Mas nós criamos um povo totalmente perigoso. E hoje nós estamos vivendo com esse povo. Vamos lá em frente, dos 5, versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração, a tristeza da criação. Por isso que falou que Noé veio para aliviar o nosso sofrimento. Noé veio para aliviar o nosso sofrimento. Mas nós notamos que ele não veio, não foi qualquer um que veio. Ele é da família de Deus. Deus vendo que nós não tínhamos uma melhora, que nós não evoluíamos. Adão foi expulso e nós não evoluímos, não foi isso? Enoque veio e nós também não evoluímos, nós continuamos com a maldade. Veio Noé, a nossa maldade tinha aumentado. A nossa maldade aumentou. E hoje nós vivemos essa maldade. Hoje na terra, nós sofremos dessa maldade. Então vamos continuando no versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então, será que nós não estamos hoje à beira da destruição novamente? Será que nós não podemos dizer que nós estamos à beira da destruição? Porque Deus veio aqui e disse: eu me arrependo deste homem que eu criei. Mas Deus se arrependeu por nossa maldade. Por isso que nós temos que entender a palavra, para a gente ver o risco que nós corremos. Por isso que nós temos que dar ouvido para a palavra, para a gente ver a grandeza que é o reino de Deus. E que a gente não vai entrar de qualquer forma. Não adianta a gente pensar que a gente vai entrar de qualquer forma. Nós não vamos esquecer que Deus não perdoou os anjos dele. E nós ainda não aprendemos a sermos melhores. Nós ainda vivemos com rancor, nós ainda vivemos com raiva, nós ainda vivemos em traições, nós ainda vivemos em mentiras, nós ainda não oramos do coração para atingir a casa de Deus. E é o que nós precisamos entender. Deus tem esperado que nós venhamos a mudar de verdade. Deus tem contado com a gente. Nós não estamos aqui simplesmente
para nos agradar. Nós não estamos aqui para falar de um evangelho, simplesmente um evangelho maravilhoso, que não existe uma verdade real. O que nós estamos sendo privilegiados de entender hoje é uma verdade real. É um evangelho que ensina a desenvolver a fé, que mostra que através da fé você pode todas as coisas mesmo. E vamos em frente. Glória a Deus. Versículo 8. Olha aqui. Porém Noé achou graça diante do Senhor, um homem. E naquela época tinha muitas cidades, e outras cidades, e cidades. Mas um homem achou graça aos olhos de Deus. Não era um homem qualquer. Um homem da família de Deus. Um homem da confiança de Deus. Por isso que quando nós viemos para a igreja, nós temos que ser mulheres e homens da confiança de Deus. Porque é nesses que Ele vai operar. É nesses que você vai abrir a boca e vai pedir, e Deus vai te dar o que você pede. Porque são homens da confiança de Deus. E quem é da confiança de Deus? Quem busca a fé. Quem busca caminhar com o cajado. Mas é o cajado na mão? Quem caminha com o cajado no coração. Quem está com o seu Deus dentro do seu coração. Quem busca praticar a palavra, como Noé fez. Então, no meio de tanta gente, um homem achou graça aos olhos de Deus. Mas no nascimento dele, ele falou aqui, não foi? Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este consolará dos nossos trabalhos, das nossas fadigas e das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, da terra só tinha mesmo um homem que recebeu a graça de Deus. É fácil falar então, sou um homem de Deus? É fácil falar, eu sou uma mulher de Deus? É fácil? Não é fácil. Mas no dia a dia, pouco a pouco, nós vamos caminhando para dentro da casa de Deus. Cada vez que nós abrimos a boca e confessamos, nós entramos um pouquinho na casa de Deus. E Deus responderá às nossas orações. O Evangelho é a própria vida da gente. Não foi à toa que, lá em Gênesis também, ele falou: façamos o homem a nossa semelhança e imagem. Não foi à toa. Foi para que nós viéssemos a entender que, ao abrir a nossa boca, da mesma forma que nós fomos criados, nós também podemos conseguir a cura de alguém. Mas essa cura sai de dentro. Vamos no versículo 9. Nós já entendemos, né? Que de tanta gente, só Noé achou graça perante aos olhos de Deus. E no versículo 9 diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, seus antepassados, seus pais, seus irmãos. E diz mais: Noé andava com Deus. Não quer dizer só quem andou com Deus fisicamente é Enoque. Noé andou com Deus como você pode andar, como você pode andar com Deus. Aqui dentro. Deus falando e você tomando posse. Deus colocando no seu coração e você obedecendo. Deus falando com você e falar: é o meu Deus que está falando. Então, Noé fez exatamente isso. Ele simplesmente, tudo que Deus falava, ele obedecia. Tudo que ele pretendia, Deus também respondia a ele. Por quê? Por causa da obediência, a qual às vezes nos falta. Às vezes nos falta obediência. E se nos faltar obediência, nós não viremos a herdar aquilo que Deus tem para nós. No versículo 10. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quem tiver filho,
Guarda esse ensinamento. Quem tiver filho, põe esse ensinamento no coração. Porque aqui Deus está falando algo muito importante. Primeiro ele fala de Noé, que ele andou com Deus. Ele fala que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E diz assim, no seguinte: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Hoje a terra está do mesmo jeito. A terra não mudou, nada para melhor. Pelo contrário, a terra continua corrompida aos olhos de Deus. Deus está lá de cima vendo as nossas atitudes. Deus está lá de cima observando a nossa vida. Deus está lá de cima lendo o nosso coração. Então ele leu o coração de Noé, não foi isso? Mas ele diz que Noé teve 3 filhos. Noé era um homem temente a Deus. Então o que Noé fez? Que nós vamos ver já já. Ele induziu os filhos dele na mesma fé dele. Ele ensinou os filhos na mesma fé. É o que muitos hoje não fazem. E você vê milhares de crianças de 12, 13, 14 anos perdidos no crime, na droga. Porque nós não observamos os ensinamentos que Deus nos deixou nas Escrituras. Porque Deus deixou tudo para que nós possamos seguir e nós ainda não aprendemos a seguir esses ensinamentos. E ele diz no versículo 12: viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Ainda hoje nós fazemos a mesma coisa. Mas passaram-se tantos anos, nós podemos falar, né? Puxa, mas o pastor está dizendo, veio Adão, depois veio Enoque, que viveu quase 1000 anos, 930 anos. Agora veio Noé, mais 962 anos. E a terra está da mesma forma? A terra é a mesma terra. É a mesma terra que nós vivemos. Os pecados são os mesmos pecados. Nós continuamos pecando tanto quanto os anjos do céu pecaram. Nós continuamos pecando tanto como o povo que foi destruído na época de Enoque. Continuamos com os mesmos pecados na mesma terra. E Deus continua ainda amaldiçoando a mesma terra que nós vivemos. Nós não podemos nos iludir e falar, a terra que nós vivemos é abençoada. A bênção está naquilo que você fala. A bênção está naquilo que está no seu coração. A bênção está naquilo que você pede. Versículo 13. Então disse Deus a Noé. No versículo 8, no versículo 10, Deus achou graça em Noé, não é isso? Então nós vemos que é o quê? Que existe uma afinidade de Deus com as pessoas escolhidas por Ele, da família dele. Existe como se você confiasse no seu filho, como se seu filho confiasse em você. Tem uma dúvida, eu vou perguntar para o meu pai, não é assim? O filho não faz isso? Eu tenho uma dúvida, eu vou perguntar para o meu pai. Olha a afinidade de Deus aqui com os filhos dele. Essa afinidade que nós estamos buscando em Deus. Essa afinidade que nós devemos buscar a qualquer preço. Queremos ser abençoados, não queremos? Temos que ter uma afinidade com Deus, falar com Deus. Diz, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. A destruição de tudo. Deus avisa para Noé. Algo que ainda iria acontecer. Aqui nós vemos o quê? Um diálogo entre Deus e Noé. Um diálogo ligado aonde? No coração. Um diálogo que você sente no seu coração. Se você deixar ficar perceptivo, atento, você vai saber quando Deus fala com você.
Aqui nós estamos vendo um diálogo, Deus falando com Noé. Olha, Noé, eu vou destruir essa terra aí, porque quando eu criei ela para ser o melhor, para ser o jardim do Éden. Eu criei para que os meus filhos ali tivessem do bom e do melhor, não precisassem fazer sacrifício para viver. Mas sabe o que eles fizeram, Noé? Eles simplesmente prostituíram, eles simplesmente mentiram, eles simplesmente enganaram, eles trapacearam, eles mataram, eles assassinaram. Então, Noé, eu decidi destruir tudo lá embaixo. E nós sabemos que Deus criou a terra com o maior carinho para a gente, com o maior cuidado para a gente. Mas nós não temos valorizado isso. Vamos. Versículo 14. Aqui, ó. Aqui diz assim: faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Mas tem outras escrituras que diz: faça uma árvore, uma arca com a árvore de gofer. Muitas escrituras falam gofer. Gofer é uma árvore que não existe na terra. E aí? Como surgiu a arca? Gofer é uma árvore que ainda não existe, só existiu aquela época. Por isso que nós falamos do cajado. O cajado nós não achamos hoje, achamos? Mas será que ele está desaparecido? Ou será que ele vai surgir? Ele vai surgir. Aqui Deus nos ensina e fala: faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a cafaletará com betume por dentro e por fora. Mas aqui nós já podemos ter um entendimento rápido da arca. A arca é um pedaço dos céus que veio para a terra para salvar 8 pessoas e alguns animais. Porque fora delas, todos foram destruídos. Então a sua fé é um pedaço dos céus que vem para você ser salvo dentro dessa arca. A arca chamada Jesus. A arca da árvore que ainda não existe na terra, não existiu, só existiu naquela época, porque lá em Gênesis 2:5, olha o que Deus diz para nós, meus irmãos. Podem ficar aí que eu vou ler para vocês não se perderem. Gênesis 2:5. Olha que lindo, porque é a gente buscar entender a palavra, para que Deus vá operando nos nossos corações. Olha o que diz em Gênesis 2:5. Eu falei que a árvore não existe ainda hoje, não é isso? Ainda hoje ela não existe, e ninguém conseguiu traduzir esse nome. Não existe tradução para esse nome gofer, que é o nome da árvore que foi feita a arca de Noé. Diz assim, Gênesis 2:5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homens para lavrar o solo. Então essa árvore, até hoje, ela existiu naquela época para a construção da arca. Mas um outro segredo. Estamos falando de milagre, do cajado que faz milagre, não é isso? Olha o que eu vou dizer, meus irmãos. Eu vou chegar num ponto e vou falar exclusivamente da proporção da arca de Noé. Então vamos lá continuar. No versículo 15. Deste modo a farás obediência, obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer. Não é Deus falar, você dá 10 passos e você fala, eu vou dar 9 passos hoje, a semana que vem eu dou mais um. Jejua uma semana. Eu vou jejuar 3 dias hoje, na outra semana eu jejuo umas 4 dias, entendeu? Obediência. O crente que quer receber seus milagres tem que aprender a ser obediente. Então olha o que Deus diz.
Deste modo a farás de 300 covados, será o comprimento de 50 a largura e a altura de 30. Tá. Esses covados que diz aqui, farás 300 covados, representa 133 metros, você olhando. Bonito, né? Olha o tamanho da arca de Noé. Olha porque ela flutuou, sem remo, sem motor, sem ninguém para conduzir. Olha a proporção do que nós estamos falando. Olha a grandeza do milagre. 133 metros, você olhando na sua linha reta. Aí diz também, 22 metros de largura e 13 de altura. Nós sempre falamos da arca, falamos em covados, mas não sabemos o que é covado. Do que adianta eu falar o que é covado se eu não falar para os irmãos o que é? Um covado representa 45 centímetros. Naquela época eles mediam do seu cotovelo na ponta da sua mão. Nós temos que saber entender as escrituras, para que Deus mude a vida da gente. Então aí eu fui ver direitinho, a arca tinha 2.936 metros quadrados, por 13 de altura, porque era 3 andares. Terra, primeiro e segundo, entendeu? 2.936 metros quadrados. Então não basta a gente viver um evangelho que a gente só fala da arca, mas a gente não mede. Eu falo de covado, mas eu não sei o que é o covado. Como que eu vou explicar as escrituras se eu não esclarecer? Então nós estamos falando de algo gigantesco, que só Deus poderia fazer flutuar. E por que nós falamos da arca aqui atrás, que farás ela e protegerá ela de betume? Porque ela representou na terra, naquela época, um pedaço do reino de Deus, para salvar 8 pessoas. Noé não tinha 3 filhos? Noé e a mulher, não é isso? 2 pessoas. Os filhos eram os 3 casados, 3 mulheres. 8 pessoas. Como que se constrói algo tão enorme com pouca gente? De que forma? Mas tem mais segredos que eu preciso falar para os meus irmãos, porque Deus me deu, eu tenho que dar para vocês. Vai falar aqui, vamos chegar na água que nós vamos falar aqui. Então diz, vamos lá. Farás ao seu redor uma abertura de um covado, de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Nós temos que entender. Nós temos que entender que é algo, nós estamos falando de um milagre assim que muda o mundo. Não é um milagrezinho de nada, como muita gente fala. Milagre mesmo. Homem de Deus de verdade. 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Vamos dizer que a água fosse pouca, mataria todo mundo? Deus só queria salvar 8 pessoas e os animais, não era isso? Ele não queria salvar mais nem eu nem você, porque se nós estamos na terra, nós não fizemos parte disso, nós fizemos parte do mal. Se nós estamos na terra ainda hoje, é que nós fizemos parte do lado ruim de Deus. Aí eu vou dizer sobre a altura da água. Vou falar sobre a água já já. Vamos lá, 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Foi isso que Deus falou para nós, né? Então vamos lá. Deus diz para nós que a água
ela ficou do pico mais alto da terra 7 covados. Nós acabamos de falar que um covado é o tamanho a ponta do nosso cotovelo, a ponta dos nossos dedos. Então assim, agora para a gente ter essa noção da proporção da água, porque muita gente se pergunta, como será que encheu toda a terra? Então vamos procurar esclarecer um pouquinho isso. Olha bem o que diz. Nós tomamos por base, nós vimos falar aqui no Brasil, falar nos nossos estudos do Monte Everest, não é isso? Nós já ouvimos, alguns de nós já ouviram o Monte Everest, né? Então nós falávamos que é o pico mais alto do mundo. Só que existe um outro pico, salvo engano, na China, chamado Chimborazo, que ele tem 6.834 metros de altura do centro da Terra. Então ele é mais alto que o Monte Everest, o centro da Terra. A água ficou acima do pico mais alto do mundo, 15 covados, ou melhor, 7 metros. Por isso a arca estava à deriva. Quem conduzia a arca era Deus. A arca era a representatividade de Deus naquela época na terra. Por conta do quê? Por conta dos grandes pecados que nós ainda hoje cometemos. Porque nós ainda hoje cometemos os mesmos pecados. Nós não deixamos de pecar. Por isso ainda somos infelizes na terra. Por isso temos filhos que são assassinados, como eu tive. Temos filhos que vivem na droga, como muitas mães têm. Temos muitos filhos nas cadeias, como muitas mães têm. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos a agir como Noé agiu. Noé, quando os filhos dele nasceram, o que ele tratou? Obediente a Deus, ele falou, eu vou ensinar meus filhos no caminho do meu Deus, que eles não vão desviar. E eles não desviaram. Eles receberam os mesmos ensinamentos do Deus de Noé. Então nós temos que ter um Deus definitivo. Não só falarmos de um Deus, mas termos um Deus definitivo para que nós possamos conduzir tudo o que for nosso nesse Deus. É isso que nós temos que falar. Agora vamos em Gênesis 7 rapidinho. É tudo o seguinte, né? Gênesis 7. Do 17 ao 22. Esse eu vou fazer mais a leitura, porque onde nós queremos chegar, nós já chegamos. 17 a 22, diz assim. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra a arca, porém vogava sobre as águas, quer dizer, ela estava à deriva. Não tinha ninguém conduzindo ela. Quem conduzia ela era o Espírito de Deus. Como nós já falamos, a arca era o único lugar daquela época que você poderia ser salvo. A arca hoje é o único lugar que você pode ser salvo. Sabe como a arca? Você desenvolvendo a fé. A fé pode te livrar de tudo. A fé livrou Adão, a fé livrou Enoque, a fé livrou Noé, mas a fé nossa ainda não livrou a nós, porque nós ainda não desenvolvemos a ela. Vamos em frente. 20. 15 covados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Nós acabamos de explicar. Por quê? As escrituras falam, mas se eu vier falar de 15 covados e não falar a altura do centro da terra, como será que nós vamos ter no nosso coração e na nossa mente a dimensão da água para matar tudo que existia na terra? Porque nós tínhamos que entender por que morreu todo mundo na terra. Por que nós só estaríamos salvos dentro da arca? Por que só 8 pessoas foram salvas? Por que só alguns animais foram salvos? Porque a terra subiu 7 covados, ou melhor, quase 6,70 metros a 7 metros, acima do pico mais alto do mundo. Por isso morreu todo mundo. Porque se fosse a menos, alguém se salvaria, porque o ser humano é terrível.
o ser humano se livraria. Então Deus, conhecendo a capacidade que Ele deu para nós, de sermos a semelhança de Deus, Ele fez com que nós não tivéssemos a mínima oportunidade para se livrar. Ainda assim, nós sendo todos mortos, voltamos a cometer os mesmos pecados. Glória a Deus. 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, de todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Então, Deus, nós temos que entender que nós falamos em cajado como se fosse algo comum. Nós explicamos lá o que era o cajado. Não existe grandeza maior. E ele virá. Quem está em Hebreus aí, rapidinho, para a gente não se atrasar muito. Hebreus 11, quem está em Hebreus 11? Vamos ver por que Noé conseguiu essa glória de Deus. Por que Noé foi escolhido por Deus? Por que Noé achou graça aos olhos de Deus, como nós também devemos achar graças aos olhos de Deus, desenvolvendo a nossa fé, buscando o conhecimento do Evangelho, aprendendo a ver o Evangelho como a única verdade que há. Então, Hebreus 11, versículo 7. Agora é para a gente só verificar o porquê. Mas olha, meus irmãos, tem muito mais para a gente aprender. É que não dá tempo, mas é muita coisa para a gente aprender no Evangelho. Coisas maravilhosas. Coisas que nós podemos aprender muito e deixar de ser aquele crente assim, o crente inocente, que o cara fala assim, Deus vai fazer amanhã, ele não tem fé nenhuma, mas ele fica ali, espera 1 ano, 10 anos, 12 anos, 15 anos, fala, mas não aconteceu. Claro que não aconteceu, não iria acontecer, não tem fé. Deus tem buscado crentes maduros, que vêm buscando para fazer verdadeiramente o que tem que ser feito. E enquanto vocês procuram aí, eu vou colocar esse aqui, porque eu recebi uma ordem de fazer. Deus me falou que na hora de falar da fé, que era para mim fazer e colocar por cima do talit. E se Deus falou, assim eu vou fazer. Diz assim, Hebreus 11, versículo 7. Deus, quando manda a gente fazer algo, meus irmãos, é preciso que a gente obedeça imediatamente. Nós não podemos deixar para obedecer amanhã, deixar para obedecer no sábado, na segunda, hoje não deu tempo, eu vou obedecer quando Deus mandar. Quando Deus fala no seu coração, trata de obedecer. Porque todos que obedeceram, receberam o seu milagre, receberam grandezas. Nós estamos vendo aqui, que a arca com 2.936 metros quadrados, flutuou no mundo inteiro de água. A 7 metros acima do pico mais alto do mundo. Então nós estamos falando de milagres grandiosos. Se Deus é capaz de fazer tamanho milagre, por que será que Ele não faz um milagrezinho para a gente? Eu quero que meu filho saia desse problema. Eu quero que meu irmão seja curado. Eu quero que o câncer vá embora. Por que será que eu não consigo? Eu quero que fulano se ajeita na vida. Por que será? Deus faz milagres, meus irmãos, que não é milagres de qualquer coisa não, é milagres mesmo. Então olha o que Deus diz aqui, por que Noé conseguiu tudo isso? Por que Noé conseguiu agradar a Deus? Olha o que aqui diz, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se havia, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa.
Foi a única família que foi salva, a família de Noé. Então, por que será que você pede e Deus não te faz? Por que será que você clama para que Deus salve sua casa e Deus não salva? Porque algo está faltando na gente, porque algo está deficiente na nossa fé, porque nós ainda não nos dedicamos, não amadurecemos como filhos e homens e mulheres de Deus. Foi por isso que Noé achou tudo isso e recebeu todas essas coisas. Como ele disse, pela fé, Noé, divinamente instruído. Instruído por quem? Quem instruiu Noé? É o cajado ou é Deus? Ou é Deus e o cajado? Ou é um só? É isso que Deus está dizendo para a gente. É isso que Deus está tocando na gente. É isso que Deus está falando que nós precisamos mudar. Que diz Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Foi por essa razão que ele conseguiu. Foi por essa razão que ele se tornou homem de fé. Foi por essa razão que toda a casa dele foi protegida. Então, se Deus honrou Noé pela fé dele, salvou a casa dele toda, porque nós falamos assim, né? Deus salva eu e minha casa. Mas a pergunta é: eu acreditei que Deus podia salvar a minha casa? Eu obedeci para que Deus salvasse a minha casa? Eu obedeci para que Deus cuidasse da minha família? Pois é. É por algo tão simples que nós às vezes estamos tão distante de Deus, tão longe de Deus. Mas não para por aí. No mesmo segmento aí, vão lá, meus irmãos, no livro de 2 Pedro, para mim, por favor. Livro de 2 Pedro. 2 Pedro, glória a Deus, Senhor. Versículo 7. Deixa eu chegar aqui, meu irmãozinho. 2 Pedro, no capítulo 7. Não, meu irmão, 2 Pedro, capítulo 3, me perdoe. Capítulo 3, versículo 17 a 22. Não se esqueça de Noé, tá bom? Não se esqueça. No mundo de Deus não acontece nada por acaso. Ninguém é abençoado por acaso. Capítulo 3, do livro de 2 Pedro. Capítulo 3, versículo 17. Mais a leitura para a gente já terminar. Vamos lá no versículo 7. Chegaram? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 7. Versículo 7. É só o versículo 7 mesmo. Não, de 3 a 7. Diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Como que o mundo vive hoje? Não é assim que o mundo vive? Domingo é de... Opa, amanhã é sexta-feira, não é isso? Opa, vou tomar uma cervejinha, não é assim? No mundo antigamente não era assim? Cervejinha da sexta-feira. Barzinho da sexta-feira.
Então, é isso que Deus está falando, que a nossa fé não nasce verdadeiramente, porque nós destoamos uma coisa da outra. Se a gente tiver que vir para cá, para a casa de Deus, e tiver que ir para lá para tomar cervejinha, muitos vão tomar a cervejinha. Na segunda ele fala, Deus que me perdoe. Deus que me livre. Eu nunca mais vou fazer isso. Beber? Nunca mais. Andar errado com as mulheres por aí? Nunca mais eu vou fazer isso. Quem eu? Eu sou homem de Deus. Eu sou mulher de Deus. É por isso que a nossa casa não é salva. É por isso que não recebemos o que pedimos. É por isso que todos os dias nós perecemos. É por isso que todos os dias nos falta dinheiro. É por isso que todos os dias nós temos lutas e mais lutas e mais lutas. Porque ainda com tanta batalha atrás de nós, ainda cometemos vivendo no meio do pecado. Ainda continuamos a cometer os mesmos pecados, que não são diferentes da época de Adão, da época de Enoque, muito menos da época de Noé. Continuando. 4. E dizendo, olha aqui, porque quando nós cometemos o erro, é aquilo que nós acabamos de falar, eu nunca mais vou fazer isso, amanhã eu não vou. Olha, meu irmão, eu fui para o Barote, mas eu tive uma recaída. É assim, nós usamos essa filosofia. Eu tive uma recaída ontem. Homens e mulheres de Deus, após vir para a casa de Deus, não pode se dar ao luxo de dizer que tiveram uma recaída, porque a destruição é maior. Aquela história que a segunda casa será melhor do que a primeira, pode ser também que ela seja pior. Pode ser que ela seja terrível. 5. Porque deliberadamente, é o que nós fazemos todos os dias, esquecem que de longo tempo, olha Deus falando lá de Adão de novo, olha Deus falando de Enoque, é isso que Deus está dizendo, porque deliberadamente, livremente a gente falha contra Deus, livremente a gente deixa Deus de lado, livremente trocamos Deus pelas festas, livremente trocamos Deus pelos aniversários, livremente trocamos Deus por tudo. É essa a resposta do porquê a nossa casa ainda não foi salva. São essas as respostas que nós ainda não recebemos de Deus, o que estamos querendo receber. Que Deus diz que é deliberado, diz, esquecem que de longo tempo, Adão, Enoque, Noé, e nós vamos nos próximos depois, houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Não é isso? Aquele mundo pereceu em águas. Mas houve um homem escolhido por Deus, porque ele caminhava retamente. Porque Deus falava no coração e ele obedecia. Porque Deus dava o sinal, ele agia imediatamente. E com esse sinal, eu peço que a força dessa palavra de Deus venha tocar nessa peça que eu estou por cima do talet, porque o Senhor mandou eu assim fazer, assim está sendo feito. Porque é preciso ser o quê? Obediente à palavra de Deus. Não dá mais para ser meio crente, não dá mais para ser meio evangélico, não dá mais para ser meio seguidor. Deus está esperando homens que queiram, que busquem, que crê na palavra, no que Ele deixou escrito. Mas quando a gente não crê, no versículo 7, Ele nos dá a resposta, no versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, está prestes a acontecer.
O mesmo que aconteceu no tempo de Noé. O mesmo que aconteceu no tempo de Adão. O mesmo que aconteceu no tempo de Enoque. Cada um de uma forma diferente. Mas Deus está dizendo que nós, a terra, estamos entesourados. Ou melhor, estamos presos. Estamos nos preparando para o fim. Por isso que ele fala no versículo 7. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourada para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. É por isso que a palavra se renova. Não é que as palavras se renovam porque um outro pastor, cada um falou de uma forma. A palavra se renova dentro da própria palavra. Porque nós vimos lá em Adão, ele se lascou, não foi? Se lascou, teve que ir lá trabalhar, teve que ir lá quebrar pedra, teve que se virar para comer. Enoque, perfeito, foi morar com Deus e continua morando com Deus, porque ele, Enoque, virá nos julgar. Ele, Enoque, intercedeu a favor dos anjos pecadores de Deus. E Enoque, mais milhares e milhares e milhares de anjos virão com Deus para nos julgar aqui nessa terra. E Noé foi usado para ver se conseguia acabar com o pecado mundano. Mas ele também não conseguiu. Nós continuamos maus. Continuamos a não obedecer a palavra. Continuamos a não seguir a palavra. Continuamos achando que o evangelho é algo de diversão. Continuamos que podemos não fazer hoje, dizer para Deus que amanhã eu faço. Olha, meu irmão, jejua 7 dias. Não, eu vou jejuar hoje, daqui mais 7 dias, eu jejuo mais um dia, daqui mais 7 jejuo. Então, é a conveniência de cada um. O que Deus espera de nós é que muito em breve Ele virá. Nós desenvolvemos uma fala que diz assim, o mundo termina para aquele que morre, não é isso? Mas eu posso garantir, meus irmãos, que o mundo vai terminar da forma que está escrito, porque assim Deus fez na época de Adão, assim Deus fez na época de Enoque, assim Deus fez na época de Noé, passando o cajado, ou melhor, o poder de Deus de mão em mão, mas sempre aos filhos da família dele, da genealogia. Nós temos que deixar de sermos crentes inocentes, que achamos que na Bíblia só tem, olha, vai cair, chover, vai cair amanhã na sua conta 50, um dia falaram isso para mim, eu falei, mas de onde vem? Que milagre é esse? Vai cair 50 mil na minha conta? Eu falei, glória a Deus, né? Mas até hoje eu estou esperando um milagre. Profetizaram, mas até hoje eu estou esperando um milagre. Mas eu posso dizer para os meus irmãos, que de acordo com a palavra do meu Deus, o Deus que eu busco, do seu Deus, o que nós viemos buscar aqui hoje, vai acontecer. A sua fé não é mais a mesma. A sua fé acabou, aquela fé de dúvida, que você achava que tudo era uma coisa, mas Deus está te dando uma oportunidade da renovação da tua fé. E pela minha fé, que o Senhor tem posto no meu coração, eu determino em nome de Jesus Cristo, eu determino em nome do meu Deus, que o dono dessa peça vai voltar definitivamente, vai se firmar no reino de Deus, vai ser um verdadeiro homem de Deus, íntegro, reto, como foi Noé, como foi Jó, como também foi Adão, porque Adão não pecou, Adão foi induzido. O espírito maligno induz. O espírito maligno está amarrado em nome de Jesus Cristo nesse instante. Amém. Glória a Deus. Agora eu vou falar de ofertas, quem puder ajudar, ajuda. Primeiro eu quero que vocês aplaudam a palavra do Senhor, né?